Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre répteis. Vamos continuar aquelas aulas que nós estamos tendo sobre os cordados. Para falar de répteis, sempre quando eu falo de répteis, as pessoas já lembram de cobras, de lagartos, de crocodilos e tem alguns que lembram de dinossauros. É verdade. E os dinossauros? Será que eles existiram realmente? Será que todos eles estão extintos? Existe alguém aí mais próximo de um dinossauro que está vivo hoje em dia? Nós vamos nessa aula estudar sobre os répteis, falar sobre todos os seus sistemas, sobre as características principais e as principais novidades evolutivas desse grupo. Então se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá! Bom pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje e nessa aula falaremos sobre répteis. Gente, para situar vocês onde nós estamos exatamente, né, em que posição da classificação que nós estamos aqui, ó, dentro do reino dos animais. E no reino animal, para lembrar vocês, todos eles serão metazoários, todos eles serão eucariontes, são organismos pluricelulares e são heterotróficos, certo? Estamos agora no último filo, no filo dos cordados, nesse daqui. E para ser considerado um cordado, é necessário apresentar 4 características obrigatórias em pelo menos um estágio da vida, seja ele no estágio embrionário, seja ele no estágio adulto ou seja ele no estágio larval, se existir, tá? Então é necessário apresentar o quê? É necessário ter notocorda, fendas faringeanas, tubo nervoso dorsal e presença de cauda pós-anal. Tudo isso, as 4 características são obrigatórias em pelo menos um estágio da vida. Bom, em relação à classificação que nós estamos adotando, né, uma classificação mais didática do que uma classificação evolutiva, filogenética, né, adotamos então essa classificação aqui. Estudamos os protocordados, né, primeiramente, e depois partimos para os craniatas, em que nós vimos os peixes, depois nós tivemos a aula de anfíbios, e hoje nós estamos aqui, ó, na aula de répteis, tá? Bom, mas quando a gente fala em réptil, essa divisão de réptil e ave é uma divisão, atualmente, é uma divisão mais didática para fins, né, de ensino. Por que isso? Porque répteis e aves, na verdade, eles representam hoje em dia um único grupo, que nós chamamos de grupo Reptilia. E esse grupo Reptilia por quê? Porque todos eles têm uma mesma origem, portanto nós chamamos isso de monofilético. Então, aves e répteis, na verdade, representam um único grupo, grupo Reptilia, tá? A ave está inserido dentro de répteis? Sim, minha gente. A aves está inserido juntamente com répteis dentro do grupo Reptilia, certo? Isso por quê? Porque antigamente foi adotado um sistema de classificação em que, para fazer a diferenciação desses animais em grupos, adotou-se uma classificação proposta por Linneu, e era uma classificação puramente morfológica, então somente com análises externas do corpo, tá? Então, analisando externamente, eles viam que aves era muito diferente de répteis, portanto, classificaram em grupos separados. Só que depois, né, atualmente com os estudos genéticos, por análise genéticas de proximidade entre um e outro, distância entre um e outro, eles viram que geneticamente as aves são muito semelhantes ao grupo dos répteis que era antigamente. Então hoje a classificação nós adotamos como a classificação do grupo Reptilia, que inclui os antigos répteis e aves em um grupo só, certo? Mas para fins didáticos nós vamos separar em aulas de répteis e aula de aves, certo, minha gente? Uma outra característica, né, que fica como curiosidade aqui para vocês é que quando a gente fala, os dinossauros, eles existiram? Sim, eles existiram. Eles pertenciam a um grupo chamado de Dinossauria, tá? Então todos os dinossauros eram répteis pertencentes ao grupo Dinossauria. E quando se fala que todos os representantes desse grupo estão extintos, é mentira. Por que é mentira? Existe ainda representantes vivos dos dinossauros atualmente vivos, né? E quem são eles? São as aves. Exatamente, minha gente. Olha só, aves e dinossauros, eles estão dentro, né, de um grupo chamado Dinossauria,
que eles apresentam aqui o ancestral em comum. Então, todos esses grupos aqui, ó, todos os animais, as espécies pertencentes a esse grupo, são os dinossauros, tá? E as aves são os representantes vivos deste grupo, né, hoje em dia. Certo, minha gente? Fica aí essa curiosidade para vocês. Bom, mas essa aula vai ser então somente sobre répteis. Então, vamos lá. Quem são esses répteis, tá? O que nós precisamos saber, né, a característica principal desse grupo. Esse grupo dos répteis foram os primeiros vertebrados a se tornarem independentes do meio aquático. Ah, não eram os anfíbios, professor? Não, os anfíbios foram os primeiros a saírem do ambiente aquático e irem para o ambiente terrestre, tá? Então eles conquistaram o ambiente terrestre. Mas lembre-se, os anfíbios, eles não eram independentes. Eles dependiam da água para o processo reprodutivo, uma vez que a reprodução deles era com fecundação externa e os ovos deles não tinham casca, tá? Então, agora, os répteis, eles se tornaram independentes. Então, a palavra-chave não é a conquista do ambiente terrestre, e sim independência do meio aquático para, né, sobrevivência, para reprodução. Então, eles se tornaram independentes. Por que eles se tornaram independentes? Quais características que levaram a essa independência? Era tudo aquilo que era limitante para os anfíbios. Então, eu não falei para vocês que os anfíbios, eles tinham uma respiração que era pulmonar e cutânea, e eles dependiam da sua pele úmida, né? Então agora aqui, esses animais, eles apresentam um revestimento externo, tá? No corpo deles, uma pele grossa. E isso já não tem mais necessidade de ter aquela pele úmida. Então o revestimento dele, né, que é um revestimento queratinizado, confere para ele proteção contra esse ressecamento, contra a perda de água excessiva, e é uma proteção extra também para o corpo deles no ambiente terrestre, tá? A respiração desses animais passa a ser exclusivamente pulmonar. Então ele deixa de ter aquela respiração cutânea, tá? Até mesmo os que vivem na água, né? Eles têm essa respiração pulmonar, não tem mais aquela respiração branquial como existiam em alguns anfíbios. A fecundação deles passa a ser interna, tá? Então agora eles não precisam desse ambiente aquático para dispersar o espermatozoide e os óvulos. Por quê? Porque agora a fecundação é feita internamente, tá? Os ovos, né, desses animais, eles apresentam agora casca. Essa casca, ela serve como uma proteção. Ela não deixa fazer o ressecamento, a perda excessiva de água. E essa casca, ela apresenta uma certa porosidade, que nessa porosidade, ela não deixa a água, né, presente dentro sair, mas ela também deixa o oxigênio atmosférico entrar. Então ela permite as trocas gasosas e ela não deixa que o líquido saia, tá? Então esse ovo com casca, ele ajudou e muito nesse processo de independência do ambiente aquático, tá? na vida deles, na reprodução. E esses ovos, eles apresentam também, né, os anexos embrionários, tá? Não os ovos em si, né, mas sim um embrião. O embrião ele vai desenvolver anexos, né, lá dentro para servir para ele para sobrevivência, para o seu desenvolvimento. Então ele vai ter, né, um anexo que serve para fornecer alimento, para armazenar as excretas, para servir de proteção, tá? Isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Bom, continuando, essas não são as características que tornaram esses animais independentes do ambiente aquático. Vamos lá, só para a gente falar sobre a classificação desses répteis, tá? Como que os répteis estão divididos? Eles estão divididos em 4 ordens, tá? Em 4 grupos aí. Quem são eles? Temos aqui o grupo dos testudinhos, né? Que são chamados, mais conhecidos como quelônios, tá? Que é o grupo das tartarugas, dos jabutis, dos cágados. Temos o grupo dos crocodílias, tá? Crocodília, que são os crocodilianos, tá? Conhecidos como crocodilianos, que são os jacarés e o próprio crocodilo. O grupo dos esquamata, tá? Conhecidos popularmente aí como escamados, tá? Como característica deles, né, como representantes deles, perdão, são as cobras e os lagartos. E o grupo dos Rhinchocephalia, tá? Que é um grupo menos conhecido, um grupo bem pequenininho, que é o representante, os únicos representantes vivos deles são os tuataras, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês esses grupos aqui, ó, tá? Então o grupo dos quelônios, o grupo dos Rhinchocephalia, o grupo dos escamados e o grupo dos crocodilianos, certo?
incluindo aqui, ó, futuramente, que nós vamos ver na próxima aula, as aves, tá? Tudo isso formando, então, o grupo, né, chamado de reptília, tá? Quando a gente tira as aves de fora, aí nós consideramos um grupo chamado de répteis. Vamos lá. Os rincocéfalos. Quem que são esses rincocéfalos, né, do grupo dos rincocefalia, que eu mostrei ali para vocês? São os tuatara, tá? São os únicos representantes vivos desse grupo aí. Eles são endêmicos da Nova Zelândia, então eles só são encontrados lá, tá? Podem ser encontrados em outras regiões, se forem encontrados em outras regiões, eles são introduzidos, né? São espécies exóticas, porque eles são nativos ali da região da Nova Zelândia e habitam, né, podem habitar regiões frias, tá? São animais carnívoros e uma característica deles é que os dentes deles estão fundidos ao maxilar, tá? Estão presos ao maxilar, certo? Não temos muita coisa para comentar sobre esse grupo aqui, porque é um grupo bem pequeno, né, e pouco discutido sobre ele. Agora entramos nos 3 grupos principais que nós vamos, né, estudar aqui, que se encaixam na maior parte das vezes que a gente fala sobre répteis, nós estamos falando, né, nesses 3 grupos aí que nós vamos ver. O primeiro deles, o grupo dos quelônios, tá? Perdão que eu tinha colocado antes, né, o nome aqui eu tinha colocado como textudíneos, né, por isso que eu coloquei aqui, conhecidos como quelônios. Aí eu resolvi trocar, deixei só quelônio. Então, o corpo deles é revestido por um casco ósseo, tá? Esse casco ósseo, ele é uma derivação da coluna vertebral e do osso externo, tá? Então, muita gente acha aí que pode tirar, a tartaruga ela pode sair do casco dele, tá? Na verdade, não pode. Por quê? Porque ela é derivado da coluna vertebral. Então, esse casco, que é a parte de cima, arredondado ali, tá? Ela está fundida com os ossos da vértebra, né? Das vértebras. Então, não tem como esse casco sair. Se você retirar ele, você mata o animal, tá? E a parte de baixo, né? Chamado de plastrão, tá? Que muita gente chama de carapaça também, mas na verdade ele recebe um outro nome. Ele é derivado do nosso osso externo, tá? O osso que fica ali entre as costelas, tá? Na nossa caixa torácica. Então, ele também, tá, não pode ser retirado, ele também é fundido ali, tá bom? Então, as tartarugas, cágados e jabutis, eles têm essa carapaça e o plastrão, que são derivados de ossos do corpo deles, tá bom? E uma outra característica é que eles não apresentam dentes, tá? Então, característica de quelônios, corpo revestido por um casco ósseo e ausência de dentes. E eu falo para vocês que existem as tartarugas, os jabutis e os cágados. Muita gente confunde um com o outro, até mesmo acha que é a mesma coisa e chama tudo, né, de tartaruga. Mas na verdade, eles apresentam diferenças entre si. Vamos falar só rapidamente, né, algumas das principais diferenças aqui. Então tá aqui, ó. Nessa primeira coluna nós vamos falar das tartarugas, nessa segunda coluna nós vamos falar de jabutis e na terceira dos cágados, tá? Então, começando pela cabeça deles, tá? Nas tartarugas, elas que são as que conseguem fazer a retração da cabeça para dentro do casco. Então, se o animal ele consegue retrair a sua cabeça e deixar ela para dentro do seu casco, é uma tartaruga, tá? E o jabuti? O jabuti ele não consegue fazer essa retração e muito menos fazer a movimentação, a dobra lateral do pescoço. Ele só mexe o pescoço para cima e para baixo, mas ele não mexe esse pescocinho de um lado para o outro, tá? Esses são os jabutis. E os cágados? Os cágados, eles não conseguem fazer essa retração também, igual as tartarugas fazem, mas eles conseguem dobrar o pescoço para cima e para baixo, para um lado e para o outro, tá? Então ele dobra o pescoço tanto nas posições para cima e para baixo, como lateralmente, tá bom? Bom, continuando as diferenças, tá? Em relação ao casco agora. O casco das tartarugas, eles apresentam um casco um pouco mais achatado, tá? E eles têm adaptações para facilitar a sua natação, porque eles são aquáticos, tá? Eles são presentes em ambientes marinhos e de água doce também, né? Apesar que a grande maioria é marinho, tá? Os jabutis, eles apresentam um casco bem alto, tá? Então o casco deles, ele é bem curvo, tá? E o dos cágados, eles apresentam o casco também achatado, tá? Por quê? Porque eles também são animais aquáticos,
certo? Outra coisa que é diferente nesses animais é o formato das suas patas. As tartarugas, as patas, né, os membros locomotores deles, eles são adaptados para o ambiente aquático, então eles são modificados na forma de remo, tá? E sendo que quando eles vão, né, fazer a sua reprodução no ambiente terrestre, eles têm uma dificuldade muito grande para se locomover na terra, tá? Já os jabutis, eles são de ambiente terrestre. Então, por isso que as patas dele, eles são parecidas com patas de elefante, né? E eles são adaptadas para esse ambiente de terra, para caminhar, tá? Já os cágados, eles apresentam uma característica intermediária. Eles têm membranas entre os dedos que facilitam no ambiente aquático para eles nadarem, mas eles também apresentam uma patinha deles adaptada para o ambiente terrestre também para fazer caminhadas. Tá? Então eles seriam um intermediário entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Em relação à alimentação, as tartarugas elas são carnívoras, tá? Então elas vão se alimentar de moluscos, né, de algas, de crustáceos, de peixes, né, de águas-vivas, tá? Os jabutis, eles são herbívoros, então eles vão se alimentar de vegetação. E os cágados, eles são carnívoros também, tá? E se alimentam principalmente de peixes pequenos. E o ambiente em que eles vivem, eu já falei para vocês, né? A tartaruga, ela vive em ambiente principalmente marinho, o jabuti em ambiente terrestre e o cágado principalmente em ambiente de água doce, certo? Então, isso é para mostrar para vocês que tem diferença sim entre tartarugas, jabutis e cágados e não pode ser chamado todo mundo de tartaruga. Continuando. Falando agora do grupo dos crocodilianos, tá? Esse grupo são dos crocodilos e dos jacarés. O corpo deles é revestido por placas córneas, tá? Então não é agora uma carapaça óssea igual as tartarugas. Agora são placas córneas, tá? Queratinizadas. Eles apresentam membros locomotores, tá? Que são formados então por patas, só que essas patas são curtas, tá? Então eles têm mobilidade em ambiente terrestre, mas, né, por serem membros curtos, é um pouco restrito. E eles apresentam uma longa cauda e bem musculosa essa cauda, certo? Apresentam dentes grandes e afiados. E uma característica que nós vamos falar mais adiante, né, aprofundar mais adiante, é que o coração desses animais, o coração deles é dividido em 4 cavidades, tá? Então eles vão apresentar 2 átrios e 2 ventrículos. Nós já vamos estudar isso aí deles. Aqui também, só para diferenciar para vocês, o que é um crocodilo e o que é um jacaré. Tá? Muita gente também confunde fazer essa distinção entre os dois. Tá? Então, ó, comparando um crocodilo e um jacaré, tá? Aqui primeiro nós temos, então, nessa primeira coluna, um jacaré, e na segunda coluna é o crocodilo. Nós podemos ver o formato do focinho deles. O focinho do jacaré, ele tem um formato arredondado, enquanto que o do crocodilo é um focinho mais quadrado na ponta e ele é afinado, tá? Então ele é bem estreito. Então aqui, ó, nessa figura aqui, ele mostra justamente isso. Essa metade da esquerda seria um crocodilo, notem que o focinho dele ele vem mais quadradinho aqui em cima, ó, e ele é bem estreito, tá? E o do jacaré, ele é arredondado na parte de cima e ele é mais largo aqui, ó, tá? Então, essa é a diferença em relação ao focinho deles. Bom, outras características. Em média, tá? Em média, o jacaré, ele é menor do que o crocodilo. Eu estou falando em média, né, enfatizando por quê? Porque existem espécies de jacaré que são muito grandes e também existem espécies de crocodilos que são pequenos, tá? Mas da maior parte das espécies de jacarés, eles são menores e na maior parte das espécies de crocodilos eles são maiores. Portanto, a média, né, de tamanho de crocodilos é superior à média dos jacarés. Um exemplo disso que eu estou falando é, por exemplo, o jacaré da Amazônia, chamado de jacaré-açu, né? Aquele jacaré-açu, ele é um jacaré imenso, né? Um jacaré muito grande e ultrapassa o tamanho de muitos crocodilos por aí, né? Mas ele é uma exceção, tá? A maior parte de jacarés são menores. Bom, outra característica, né, e essa aqui é bem importante a gente observar, que é em relação à dentição dele, tá? Duas características importantes aqui, ó. Nos jacarés, vocês podem ver que os dentes que ficam à amostra nele aqui, ó,
são somente os dentes superiores, tá? Então, somente os dentes de cima é que ficam para baixo. E você nota que você não consegue observar nenhum dente de baixo, ele fica para fora da boca. Já o dos crocodilos, se você observar, você consegue ver tanto os dentes de cima quanto os dentes de baixo da boca, tá? Então, essa é uma diferença bem nítida entre esses dois, tá? Os jacarés, os dentes de baixo, eles são escondidos, né, dentro da boca, e os crocodilos, eles ficam à mostra. Uma outra característica em relação ao dente, né, é esse quarto dente aqui, ó, tá? Esse quarto dente, no crocodilo, ele fica à amostra e no jacaré ele fica inserido dentro de uma cavidade, né, na parte superior da boca. Que dente é esse? É esse dente aqui, ó, tá? É um dente bem pontudinho que ele fica localizado aí, né, na parte de fora, nos crocodilos, ele é bem saliente e nos jacarés eles ficam inseridos para dentro da boca, certo? E em relação, né, ao habitat que eles ocupam, os jacarés eles são sempre de água doce, tá? Sempre você vai encontrar um jacaré, ele sempre vai estar no rio. E os crocodilos? Existem espécies de crocodilos que são de água doce e existem espécies de crocodilos que são de água salgada, certo? Uma outra característica também é que os crocodilos eles não gostam de clima frio, tá? Então eles só são encontrados em ambientes quentes. Bom, continuando então. Agora falando do grupo dos escamados, tá? Que é o grupo Squamata. Esse grupo dos escamados, né, a característica dele é o corpo revestido por escamas. E quem que são esses grupos? Quem são os representantes desse grupo? São as cobras e os lagartos. Os lagartos que estão dentro de um outro grupo chamado de lacertídeos e a cobra dentro de um grupo chamado de ofídeos. Mas os lacertídeos e ofídeos estão dentro da ordem dos escamados, tá? Ou esquamata. Os lagartos, então, né, eles têm 4 patas, né, então apresentam membros locomotores, e as cobras não possuem membros locomotores, tá? Então, essa é uma outra diferença bem nítida entre cobras e lagartos, tá? E aqui existem espécies que elas são venenosas, peçonhentas, tá? E espécies que não são venenosas, tá? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa relação, sobre veneno também, né? Mas vamos primeiro partir para uma classificação aí das serpentes, tá? Em relação à sua dentição. Então, o formato do dente e os tipos de dentes que as cobras possuem podem separar ela em outros 4 grupos, tá? Esses grupos são o grupo das serpentes áglifas, tá? Quem é serpente áglifa? Esse aqui ó, do lado é o padrão de mordida que elas possuem, tá? Então notem que o padrão delas são todos os dentes aqui, ó, elas são iguaizinhas, tá? Iguais, então não tem diferença no formato de todos os dentes aqui. Essas cobras áglifas, elas não são venenosas, tá? Elas são as cobras que não possuem veneno. Por que elas não têm isso? Porque elas não possuem também nenhum dente que faz a inoculação do veneno, tá? Então notem que todos os dentes que ela possui, ela não serve, né, exatamente para fazer inoculação de veneno e nem muito menos para matar uma presa, né, com a mordida dela. Elas são dentes que servem para fazer, para prensar, para segurar um animal, tá? Eles servem para fixar o animal e eles acabam matando, né, a sua presa por estrangulamento, são cobras constritoras, tá? Então, exemplos de áglifas estão aí, né, as cobras sucuri, a jiboia, tá? Que são cobras que não são venenosas e matam as suas presas por constrição. Bom, aí nós temos as cobras opistóglifas, tá? Estamos nessas daqui, ó. As cobras opistóglifas, elas possuem dentes de inocular veneno, tá? Então elas têm presas. Só que olha o padrão de mordida dela. Olha onde estão os dentes que inoculam veneno. Estão aqui, ó, né? Nessa parte de trás da boca, tá? Então esse aqui, ó, seria o dente inoculador de veneno dela, tá? Ele fica para trás. Essas cobras, então, elas têm uma certa dificuldade para inocular o veneno da sua presa, porque ela tem que pegar, primeiro que a presa tem que ser pequena, tá? Porque ela tem que chegar a manusear ela, manusear não, manusear é boa, né? Não tem mão, né? Mas ela tem que manipular essas presas aí, para chegar, né, até o ponto desse dente posterior, tá?
para ela fazer a inoculação do veneno aqui atrás. Então muita gente confunde algumas cobras opistóglifas e fala que elas não são venenosas. Na verdade, elas são venenosas. Só que para um acidente com os seres humanos é difícil, tá? Por quê? Porque os seres humanos são animais grandes perto delas e elas não conseguem morder ao ponto, né, de fazer a inoculação do veneno dela com o dente lá atrás, tá? Então, um exemplo dessas cobras opistóglifas é a coral falsa. Isso mesmo. Muita gente fala assim, a coral falsa não é perigosa porque ela não é venenosa. Ela é sim venenosa, tá? Só que o risco é baixo, por quê? Porque o dente de inocular veneno dela está localizado atrás, bem atrás, né, dos outros dentes. Já as cobras proteróglifas, elas são mais perigosas. Por quê? Porque olha onde estão as presas dela. Elas estão localizadas na parte da frente da boca, tá? Então é na parte anterior. E olha o padrão de mordida dela. Então os dentes inoculadores de veneno estão aqui, ó, né? Ele fica na parte anterior. E essas cobras, então, elas são cobras, exemplos delas são a cobra coral verdadeira e a cobra naja, tá? A cobra naja que não é natural aqui do Brasil, né? A coral verdadeira sim. E esses dentes aqui na frente, tá? Eles ajudam e muito na hora de inocular o veneno na sua presa. Por isso que elas são perigosas, né? E tem casos de acidentes aí com os seres humanos de envenenamento, né? Por essas cobras. E essas cobras solenógrafas, tá? Essas cobras solenógrafas, elas também são venenosas. E olha o padrão de mordida dela. Também possuem dentes inoculadores de veneno na região anterior da boca, tá? Na frente. Só que essas cobras, né, como característica dela é que esse dente, tá, que inocula veneno, ele é retrátil. Então, essa cobra, para não quebrar esse dente, para proteger mais esse dente, ele fica, quando ela estiver com a boca fechada, ele fica retraído, né, aqui junto ao céu da boca dela. E quando ela vai dar o bote em uma presa, ela põe esse dente para fora, tá? Aí ela consegue fazer a inoculação desse veneno, certo? Então elas são cobras, tá? Que são venenosas, são muito perigosas, tá? O bote delas é quase que certeiro. E essas cobras aí, tá? Representante delas são as cascavéis e as jararacas, tá? Que no caso de acidentes com cobras aqui no Brasil, a maior parte, né, são dessas cobras solenógrafas, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês então o exemplo, né, de cada uma, as cobras ágrafas, sucuri e jiboia, as cobras opistóglifas, cobra coral falsa e cobra verde, cobras proteróglifas é a coral verdadeira e a naja, e as solenóglifas é a cascavel e jararaca. Uma outra característica que é bom a gente observar nesses 4 grupos aqui, então é o formato desses dentes que inoculam veneno, né? Nas áglifas, como elas não possuem dentes inoculadores de veneno, todos os dentes dela, tá, serão dentes iguais ao outro, né, e dentes dessa forma aqui. Já as cobras que possuem veneno, elas têm uma modificação nesse dente para que esse veneno ele escorra, né, através desse dente. Então esse dente, essa presa, vai servir para inocular o veneno, para injetar o veneno. Nas cobras opistóglifas, que têm os dentes ali atrás, né, essas presas são lá atrás, elas têm apenas um sulco, né? Então esse dente aqui, ó, é apenas uma depressãozinha aqui, ó, no dente, que o veneno ele vai escorrer por essa abertura, tá? Então elas, além de possuírem o dente lá atrás e ser difícil para inocular o veneno, muito do veneno dela ele vai escorrer pelo dente, mas muito também pode se perder, tá? Então nem todo o veneno que ela consegue produzir ela vai conseguir injetar na sua presa, tá? Já as cobras proteróglifas, tá? Olha só como é o formato do dente dele. Ele já tem um sulco bem mais profundo e ele forma quase que um canal fechado ali dentro, tá? E o veneno deles, né, consegue, a maior parte do veneno que é produzido por essas cobras, ele consegue ser injetado na presa, tá? Então, ele tem uma pequena aberturazinha aqui, ó, tá? Que algum pouco do veneno pode escorrer, tá? Já as cobras solenógrafas, o que acontece? Além desse dente, né, ser anterior, tá, ser retrátil, que protege esse dente, né, evita que tenha quebras, olha só como que é, né, a presa dele. Ela tem um canal lá dentro.
Então, todo o veneno que é produzido pela glândula de veneno dessa cobra, ele é injetado dentro desse canal e ele vai parar dentro da presa. Então, praticamente não há desperdício desse veneno aqui, tá? Todo o veneno que é produzido, ele pode ser injetado para dentro de uma presa. Por isso que essas cobras são tão perigosas assim, certo? Só lembrando que quando eu falo perigosas, né, é no caso de risco que se você for manipular uma cobra, tá? For ali mexer com a serpente, tá? Por que eu falando isso? Porque as cobras, elas não têm a intenção de atacar você se você não fizer nada para ela. Ela só tem esse ataque, esse bote, por conta de defesa, tá? Ela não vai querer gastar o veneno dela com você, que não vai ser a presa dela, tá? Então ela vai querer economizar esse veneno para injetar numa presa que ela vai comer, tá? E não para se defender de você, tá? Bom, continuando. E somente para a gente encerrar essa questão de cobras venenosas e não venenosas, vamos só apresentar algumas diferenças então entre essas cobras, mas lembrando que há exceções, tá? Então não fiquem achando que somente porque eu estou passando essas características aqui, que elas são 100% garantidas. Tem muitas exceções e a maior recomendação que eu dou é se em caso de aparecer uma serpente, uma cobra no seu caminho, não mexam com ela, tá? Não tentem saber se ela é venenosa ou não para querer manipular ela. Bom, as cobras venenosas, em relação à cabeça, elas apresentam uma cabeça triangular e a frente dela é achatada, tá? Então ela tem um formato mais triangular e a frente dela achatada. E as cobras não venenosas, elas tendem a ter a cabeça arredondada, tá? Lembrando que eu falei que há exceções, como por exemplo, as jiboias, que elas não são venenosas e possuem esse tipo de formato de cabeça, tá? Das venenosas, e a coral, que ela é venenosa e ela possui esse formato de cabeça arredondada da não venenosa, tá? Em relação aos olhos, os olhos das serpentes, então, que são venenosas, elas tendem a ser pequenas e a pupila delas tem de ser, né, na vertical. Então ela tem aquela pupila, né, que ela é na vertical, tá? Ela é um tracinho ali, um risquinho. E os olhos das cobras não venenosas, elas tendem a ser grandes, tá? E com a pupila circular, tá? As escamas, tá? As escamas, elas tendem a ser, né, alongadas no corpo das venenosas e nas escamas, né, das não venenosas, são escamas achatadas, tá? Outra característica, né, que eu falei aqui, que era da cabeça, né, dessas cobras que daqui dá para ver, ó, bem triangular e mais achatada na ponta, e ela tem a cabeça revestida com escamas pequenas, tá? E nas cobras não venenosas, a tendência é a cabeça arredondada e revestida por escamas bem grandes. Uma outra característica é que no finalzinho, na cauda delas, tá, as cobras venenosas, elas têm um afinamento abrupto, tá? Então, a pontinha da cauda dela, ela afina de repente. Ela tá vindo ali a cobra, né, afinando aos pouquinhos e quando chega no final, ela fica bem fininho, né, do nada ali. Já nas cobras não venenosas, esse afinamento ele é gradual. Ele começa afinando aos poucos, vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, mais fino e termina na pontinha, tá? E a outra, a última que eu vou salientar aqui, a diferença, é que nas cobras, tá, que são venenosas, elas formam aquela posição de bote. Então elas se enrolam sobre si e elas conseguem ficar armadas, prontas para o bote. Enquanto que nas cobras não venenosas, elas não armam esse bote e elas, quando na presença de seres humanos, a tendência é que elas fujam, tá? Elas não querem ficar perto da gente e vai fugir, certo? Bom, só lembrando que essas são algumas diferenças aí e não é regra que vale para todas, tem muitas exceções, portanto, não mexam com cobras. Continuando. Falando sobre... perdão, somente para encerrar falando sobre tipos de veneno, tá? Existem 4 tipos básicos aqui, né, de venenos, que é o veneno botrópico, tá? Que é o das jararacas, o veneno crotálico, né, que é das cascavéis, o laquético, que é o da surucucu, e os elapídicos, que é o da cobra coral. Por que eu estou falando de cada um desses tipos? Porque cada tipo de veneno desse apresenta uma ação diferente no corpo das pessoas, tá? Então, ó,
O acidente com cobras botrópicas, tá? A ação do veneno, ela causa hemorragias, ela causa inflamações e causa coagulação sanguínea, tá? Outras coisas outros venenos. O veneno crotálico, né? Ele vai ter uma ação miotóxica, então ela é tóxica para a musculatura, né? Ela é coagulante e ela é neurotóxica, né? Ela atinge o sistema nervoso, né, das pessoas. O acidente com as cobras, né, do tipo laquético, tá? Ela também tem uma ação coagulante, hemorrágica, inflamatória e neurotóxica. E o elapídico, ela é praticamente somente neurotóxica, tá? Aqui eu coloquei para vocês um quadro, mais por curiosidade, tá? Para vocês saberem, e cada tratamento dela requer um tipo de soro específico, tá? Então, para o botrópico, nós temos um soro antibotrópico. Para o crotálico, um soro anticrotálico. Para o laquético, um antilaquético. E para o elapídico, um antielapídico. Por que isso? Por isso que as pessoas falam, se você for picado por uma cobra, tem que saber qual tipo de cobra que é. Por quê? Porque cada tipo, né, desses 4 que eu passei para vocês é um soro diferente que vai ter que ser aplicado, tá? Não adianta você ser picado por um acidente botrópico e tomar um soro, né, crotálico, tá? Anticrotálico. Então, ela tem que ser específico para aquele grupo de cobras, né, que pertencem ao veneno delas, certo? Bom, agora sim, falando sobre o sistema circulatório desses animais, tá? Em relação ao sistema circulatório, eu tenho que destacar aqui que nos répteis apresentam 2 tipos. Por que 2 tipos? Porque o coração de cobras, de lagartos, de tartarugas, cágados, jabutis, né? Ou seja, todos aqueles grupos que eu falei para vocês, com exceção do grupo dos crocodilos, eles vão apresentar o coração dividido em 3 cavidades, tá? Então, o coração desses animais aqui apresentam 3 cavidades, ó. 3 câmaras, tá? Que são cavidades. São 2 átrios e um ventrículo. Como tem 2 átrios e um ventrículo, ocorre mistura de sangue venoso e arterial no ventrículo, tá? E esses animais, eu coloquei aqui, ó, mistura de sangue venoso e arterial, tá? Que ocorre no ventrículo. E esses animais continuam ainda sendo animais de sangue frio, animais pecilotérmicos, animais ectotérmicos ou animais heterotérmicos, tá? Lembra aqueles 4 nomes? Todos eles querem dizer o quê? Que para regular a temperatura corpórea desses animais, eles dependem da temperatura do meio ambiente, tá? A única exceção, né, que eu tenho que salientar agora para vocês são em relação aos crocodilianos. Os crocodilianos apresentam o coração dividido em 4 cavidades, tá? Então aqui para eles são 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Então nos crocodilos não ocorre mistura de sangue venoso e arterial? Ocorrem sim, tá? Ocorrem por quê? Por uma abertura chamada de foramen de Panizza. Essa abertura do foramen de Panizza é uma pequena abertura que acaba misturando o sangue venoso e arterial, tá? E aí isso também impede que esses animais tenham a separação total de sangue venoso e arterial e, portanto, continuam sendo animais de sangue frio, certo? Aqui eu coloquei essa imagem para vocês porque ele mostra o quê? Eu quero que vocês vejam aqui, que aqui ó, nós temos aqui, nós não, né, os anfíbios, os répteis. Eles apresentam o átrio direito, o átrio esquerdo e aqui ó, seria o ventrículo. Só que esse ventrículo, ele começa a surgir uma separação aqui, ó, tá? Um septo que vai separar o ventrículo direito e esquerdo. Só que esse septo não está totalmente formado ainda nos répteis. Portanto, ocorre a mistura de sangue aqui, ó, venoso e arterial, ainda na região do ventrículo. Então, ele começa a ter uma separação, mas como eles não são totalmente separados, portanto, a gente considera somente um ventrículo, tá bom? Já nos crocodilianos, esse septo apresenta-se quase que totalmente fechado, tá? E ocorre somente uma pequena abertura nessa região, chamada de foramen de Panizza, que ocorre uma pequena mistura de sangue venoso e arterial. Então eles têm 4 cavidades agora o coração, tá? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo.
só que não é totalmente separado por conta dessa abertura do foramen de Paniza, que possibilita essa mistura de sangue venoso e arterial. Bom, aqui eu coloquei para vocês para destacar justamente esse foramen de Paniza, tá? Olha o foramen de Paniza aqui, ó, e seria essa aberturazinha aqui. Tá vendo que nós temos uma comunicação em que o sangue arterial, ele vai, ao invés de sair pela aorta, ele vem uma parte e se mistura aqui, ó, tá? Com essa artéria pulmonar. E esse sangue venoso também, ao invés de sair todo por aqui, ele pode passar e se misturar com o sangue arterial aqui. Então, essa abertura do foramen de Paniza é presente no coração de crocodilianos, tá? Jacarés e crocodilos, portanto, e ocorre então essa mistura de sangue venoso e arterial e não consegue fazer a separação total, tá? Uma outra característica interessante a salientar para vocês é que nesses répteis, como répteis aquáticos, né, crocodilos, tartarugas, que conseguem ficar muito tempo embaixo de água sem respirar, eles conseguem fazer um desvio, tá, desse sangue rico em oxigênio somente para as partes importantes do corpo deles, tá? Então ele consegue priorizar regiões mais importantes para fazer a oxigenação e isso faz com que eles possam ficar mais tempo embaixo da água sem respirar. E aqui eu coloquei aquele slide que a gente já tinha visto anteriormente, né, nas aulas anteriores, só para mostrar para vocês como que é o coração desses animais então, tá? Então nós vimos que peixes apresentavam somente duas câmaras, né? Um átrio e um ventrículo e ocorria mistura de sangue. Aqui nos anfíbios tinha um átrio direito, átrio esquerdo e um único ventrículo. E nos répteis já começa a haver uma separação. Olha só o septo crescendo aqui, tá? Só que eles ainda apresentam abertura, portanto o sangue ainda mistura e a gente considera isso como sendo uma única cavidade, tá? Um único ventrículo, átrio direito, átrio esquerdo, certo? Só a diferença nos crocodilianos que esse septo vai estar totalmente fechado, só que vai ter a abertura do foramen de Paniza, onde se mistura o sangue aqui, certo? E depois no coração de aves e mamíferos, deixa para a gente discutir nas outras aulas. Em relação ao sistema digestório desses animais, tá? O sistema digestório deles é completo, né? Então eles possuem a boca que eles vão se alimentar, só que vai ter a digestão, né, através do estômago deles, a absorção no intestino, só que as fezes desses animais, eles não vão ser liberados pela abertura do ânus, ela vai ser liberada pela abertura da cloaca, tá? A cloaca, ela é uma região, tá, que ela vai reunir o final do sistema digestório, portanto as fezes saem por ali, o reprodutor, então é por meio, né, da cloaca onde ocorre a reprodução, né, a fecundação, e onde os animais também nascem, né, os filhotes nascem, e também vai ser o final do sistema excretor, por onde ele vai liberar as suas excretas, né, que nós já vamos falar logo adiante. Então, né, é assim que ocorre. Então, eles liberam as fezes, aqui no caso, da digestão pela cloaca. Nos répteis peçonhentos, né, as glândulas salivares elas podem ser modificadas em glândulas produtoras de veneno para inoculação do veneno, tá? E nos répteis carnívoros, tá, que é a maior parte ali dos répteis, que se alimentam de grandes animais, tá? Eles possuem uma digestão muito lenta, tá? E no caso, por exemplo, de crocodilos, eles apresentam, né, uma espécie de moela que eles ajudam, né, nessa digestão. Então eles ajudam por quê? Porque esses animais eles não fazem mastigação, tá? Eles têm dentes na boca, mas os dentes servem só para rasgar o alimento em pedaços um pouco menores, mas não servem para triturar. Eles acabam engolindo partes muito grandes, né, das suas presas. Então essa digestão ela acaba sendo lenta, né? E esses animais podem ficar muito tempo sem se alimentar, tá? Justamente porque eles passam um tempão digerindo aquele alimento que eles consumiram, certo? Em relação ao sistema excretor desses animais, eles possuem rim, tá? Então o rim é a estrutura responsável por fazer o quê? Por filtrar o sangue desses animais, retirar as excretas para serem eliminadas. Que excreta que eles vão possuir, que eles vão fazer, né? Eles vão excretar ácido úrico, tá? E por que eles secretam o ácido úrico? Porque esse ácido úrico, né, ele permite que esse animal não vai perder água, né? E se ele fosse excretar, por exemplo, a ureia teria que se misturar com a água do corpo para virar urina e ser eliminado, tá?
E a amônia requer uma grande quantidade de água, então esses animais teriam que viver num ambiente aquático. Só que, como esses animais são terrestres, então eles vão ter que eliminar ácido úrico. Esse ácido úrico ele não é solúvel em água, por isso que ele é eliminado juntamente, né, com as suas fezes. Eles jogam esse ácido úrico que se mistura com as fezes e sai tudo. Sai aquelas fezes mais pastosas, tá? E isso faz com que economize água, né, nesses animais. Ele não vai perder água à toa, certo? Além disso, alguns répteis marinhos apresentam uma glândula excretora de sal, tá? Então, porque como eles vivem na água, na água do mar cheio de sal, então eles precisam eliminar o excesso de sal do corpo deles, tá? E como eles não têm a excreção por, né, urina, que elimina isso, né, esse excesso de sal na urina, eles têm uma glândula de sal, tá? Que elimina o excesso de sal, então. Em relação ao sistema nervoso, eles possuem um encéfalo estreito e alongado, tá? Ele é compridinho. Então, vou grifar para vocês aqui, ó, o encéfalo, tá? E a medula espinhal, ela vai percorrer toda a vértebra até o final da cauda dele, tá? Então, chega até o finalzinho da cauda, é onde passa a medula espinhal. E esses animais, os répteis, eles vão apresentar diversos órgãos do sentido, tá? Eles vão ter os olhos deles, né, com membrana nictitante, tá? Essa membrana nictitante tem uma imagem depois para vocês para mostrar o que que é. É uma membrana principalmente daqueles animais que são carnívoros, predadores, que protegem o olho, né, como uma pálpebra a mais. Eles apresentam um outro olho também chamado de olho pineal. Só que esse olho pineal ele não serve para formar imagem, tá? Então muitas vezes as pessoas falam, os répteis têm 3 olhos. É mentira, né? Elas têm 2 olhos para formação de imagem e um olho pineal que serve somente para perceber luminosidade, né? Se está claro ou se está escuro. Não forma imagens, então. Eles possuem ouvido interno, só que esse ouvido interno não serve para escutar, né? Eles não têm audição muito boa, tá? Eles servem para quê, então? Para detectar vibrações no meio ambiente, tá? Eles têm narinas, tá? As narinas servem como olfato e como paladar. Eles possuem um órgão chamado de órgão de Jacobson, isso aqui para, né, principalmente em serpentes, em cobras. Esse órgão de Jacobson é um receptor químico, né, do ambiente e ele serve como uma mistura de olfato e paladar. Ele intensifica, né, essa ação das narinas. Ele está localizado dentro da boca, né, desses animais. E possuem também a fosseta loreal. As fossetas loreais, né, são aberturas localizadas entre os olhos e as narinas e elas servem como termorreceptores, tá? Então servem para essas cobras localizarem uma presa, por exemplo, por diferença de temperatura. Coloquei aqui para vocês algumas fotos só para mostrar o que, que é, né, esse órgão de Jacobson e a fosseta loreal. Então a fosseta loreal é essa abertura aqui, ó, localizada entre o olho e entre a narina, tá? Então essa é a fosseta loreal. É por meio dela que ela percebe diferenças de temperatura e consegue localizar as suas presas por aí. E o órgão de Jacobson, é uma estrutura interna, né? Que ela tem o finalzinho dela, a abertura dela, é no céu da boca, né, das cobras. E ela utiliza essa língua bifurcada, bífida, né, para encostar nesse órgão de Jacobson e fazer a leitura química de partículas químicas dispersadas no ar, tá? Então a cobra, quando ela põe essa língua para fora, na boca, ela balança para captar todas as partículas químicas presentes, né, no ambiente. Então ela balança e as partículas químicas aqui, ó, elas ficam retidas na ponta da língua delas. Quando ela pega e retrai essa língua para dentro da boca, ela encosta essa língua aqui, ó, nessa parte do órgão de Jacobson, tá? Por isso que ela tem 2 pontinhos, né? Um orifício para cada parte da língua. Quando ele encosta ali, aí ele consegue perceber as substâncias químicas presentes então no ar atmosférico daquela região. Ele consegue localizar uma presa, tá? Ou, né, um predador e por isso ela consegue fugir, tá? É assim que ela tem essa percepção. E aqui eu quero mostrar para vocês justamente nessa foto de cima o olho pineal, tá? Que seria uma regiãozinha aqui, ó, no topo da cabeça, né, de alguns répteis, que ele serve para identificar diferenças de luminosidade, claro e escuro. E essas 3 fotos aqui para mostrar para vocês a membrana nictitante.
Essa imagem animada aqui, ó, mostra para vocês o fechamento da membrana nictitante que ela se dá aqui, ó, viu? Então, nesse momento, é uma membrana que ela fecha, tá, de um lado para o outro. Não é igual a pálpebra que fecha de cima para baixo, né? Ela fecha lateralmente essa membrana. E ela fica assim, ó, tá? Quando ela está fechada, essa membrana nictitante, ela deixa esse olho protegido, tá? Isso é muito comum, né? É presente em répteis, é presente em aves, tá? Em alguns mamíferos, tá? Felinos principalmente, né? Você encontra muito isso. E em nós, seres humanos, nós temos também essa membrana nictitante. Só que ela, por questões evolutivas, ela é um resquício da evolução, tá? Ela ficou retraída e ela não tem função pra gente, ela fica nesse cantinho do olho, tá? Então ela é um resquício evolutivo da membrana nictitante, tá? É o que sobrou dela. Continuando, né? Indo para a parte final da aula. Falando sobre a reprodução desses animais. A reprodução delas, então, eu falei que é fecundação interna, tá? O desenvolvimento é direto, não tem estágio larval. E elas podem ser, na maior parte, elas são ovíparos, né? Então elas botam ovo e esse ovo apresenta casca. Só que tem algumas espécies de cobras e lagartos que elas podem ser ovovivíparas ou então vivíparas, tá? Ovovivíparas é quando produzem um ovo com casca, mas esse ovo ele fica dentro do animal, tá? Ele fica dentro da fêmea se desenvolvendo lá no corpo dela. E vivíparas é quando não tem, né, o ovo com casca e os animais, os filhotes, eles crescem dentro do corpo da fêmea, tá? O ovo, então, ele vai apresentar, como eu falei para vocês, a casca, tá? Que é importante porque foi uma conquista do ambiente terrestre, né? E ele vai apresentar os anexos embrionários, tá? Principalmente o âmnio, o córeo, o saco vitelínico e o alantoide. E esses animais, tá? A reprodução desses animais, principalmente esses com ovos aí, o sexo desses animais, eles podem ser, dos filhotes, perdão, né? Eles podem ser determinados através de uma mudança de temperatura. Sim. Se, por exemplo, uma tartaruguinha, ela bota os ovos dela na areia da praia, e se esses ovos, tá? Eles estão numa temperatura fria, né? Mais fria, vão nascer machos. E se a temperatura desses ovos estiverem no local quente, vai nascer fêmeas, tá? Eles têm uma determinação sexual diferente da nossa, que é uma determinação genética, né, de cromossomos sexuais X e Y. Aqui o deles é influenciada pelo meio ambiente, né, no caso a temperatura. Também pode ser influenciada pela posição do ovo ou até mesmo pela movimentação que o embrião pode ter no interior do ovo, tá? Mas na maior parte dos casos a determinação é por conta da temperatura. Aqui eu mostrando para vocês justamente esses anexos embrionários, tá? Então, ó, notem que aqui é o embrião, tá? Onde que ele está se desenvolvendo, tá? Dentro do ovo, embrião, ó. Ele apresenta então como anexo principal o quê? O saco vitelínico, que armazena uma substância nutritiva chamada de vitelo, né? Ele serve para nutrir o embrião, tá? Ele apresenta o córeo, né? E cadê? O âmnio, tá? Que servem também como proteção, tá? Eles são estruturas que revestem e protegem esse embrião contra choques mecânicos, batidas, né? E apresenta o alantoide. O alantoide é um saquinho que, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai aumentando. Por que ele aumenta? Porque ele vai armazenar as excretas desse embrião, tá? O embrião, ele consome os nutrientes aqui, ó, do saco vitelínico, tá? Ele faz o metabolismo dele e elimina as excretas. Essa excreta, para não ficar contaminando, né, o ovo, ela é armazenado dentro do alantoide. Então, à medida quanto mais velho o embrião vai ficando, maior é o alantoide, porque mais excreta foi produzido durante todo esse período, tá? Aqui mostrando para vocês a reprodução. Quando eu falo que a fecundação é interna, muita gente fica pensando, mas esses animais, então, os machos têm pênis? Tem. Nossa, cobra tem pênis? Tem. Estou mostrando nessa imagem justamente isso para vocês, tá? Esse aqui seria o pênis das cobras, né? Na verdade, ele é um pênis duplo aqui, ó, né? E ele faz a fecundação interna, então, tá? Ele coloca o espermatozoide dele dentro do corpo da fêmea. E mostrando aqui para vocês, tá? Que esses animais costumam botar os seus ovos em um local protegido. No caso das tartarugas, por exemplo, né? Elas vão até a areia da praia, né? Cavam um buraco, botam os seus ovos e enterram eles, tá?
e depois quando eles eclodem, né, tem aquela cena bonita, né, das tartaruguinhas caminhando então em direção ao mar para crescerem ali então, certo? Essa é a reprodução então dos répteis. Só para finalizar essa aula, né, deixa eu passar para vocês algumas curiosidades aqui. Quando eu falo de répteis, algumas pessoas já pensam em dinossauros, né? E falam, ah, dos dinossauros. E quando eu falei para vocês que os dinossauros eram parentes de aves, né? Acaba tendo um certo conflito, né? No que é mostrado aí nas telas do cinema, em filmes, né? Documentários que mostram aí os dinossauros, né? Com caras de mal que eles eram antigamente. Então a ficção ele mostra essas imagens. Essa imagem aqui de cima ó, seria um Tiranossauro Rex, tá? Todo nervosinho, né? Com cara de mal. E esses aqui de baixo são Velociraptors, tá? Então esses animais existiram, né? Por registros fósseis é possível saber várias características. E na ficção eles são representados dessa forma. Só que na realidade eles eram mais ou menos assim, tá? Essas são imagens mais atuais que demonstram que o corpo desses animais eram revestidos boa parte por penas, tá? Justamente porque eles são, né, parentes próximos aí das aves. Então, um tiranossauro tinha plumagem no seu corpo, principalmente nessa fase que eles eram mais jovens, tá? Eles perdiam boa parte das suas plumagens quando ficavam adultos, mas nem por isso eles deixavam de ter, tá? Então eles pareciam mais ou menos com isso aqui, ó, né? Essa é a imagem de um tiranossauro. Mas não quer dizer que ele, né, não seja perigoso aí, ele não seja um predador muito eficiente, né? Ele caçava muito bem. E aqui mostrando para vocês, né, um Velociraptor, tá? Essa seria mais ou menos um desenho aí do que seria um Velociraptor, né, naquele tempo. E os Velociraptors, uma outra característica é que no cinema eles são mostrados como animais grandes, né? Mais altos do que o ser humano. Mas na verdade existem muitas espécies de Velociraptors, né? Mas a maior parte desses Velociraptors eles eram pequenos, tá? Do tamanho de um pouco maior do que um peru, uma galinha, tá? Eles eram pequenos e muitas dessas espécies eram solitárias. Eles não andavam em bando como mostram aí nos cinemas, tá? Aqui está uma imagem comparativa de um ser humano só para mostrar o tamanho, né, de um Tiranossauro Rex em relação a um ser humano, tá? Mas só para lembrar que os dois nunca se encontraram, tá? A espécie humana ela surgiu bem posteriormente depois que os tiranossauros já tinham sido extintos. Certo, minha gente? A última coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente finalizar essa aula, é aquela velha pergunta, né? De quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Nessa situação, você já tem base para responder essa pergunta. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que o ovo, né, minha gente? Se a gente considerar o ovo com casca, eles surgiram aqui, né, nos primeiros répteis, tá? Nos primeiros ancestrais aí que deram origem aos répteis, tá? Então, o ovo com casca surge aqui, tá? E ele se mantém em aves. Se a gente considerar o ovo ainda sem casca, aí nós vamos lá para invertebrados, tá? Que o ovo com casca é muito mais primitivo do que a gente imagina. Certo, minha gente? Espero que tenham entendido. Foi uma aula com bastante conteúdo. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais.